Boa tarde, meu nome é Juliana Matiesco Rodrigues. Sobre a disciplina de Física, o conteúdo será sobre dinâmica, as 3 leis de Newton. Será feita uma apresentação em slides para os alunos, contendo 3 questões para iniciarmos a aula e também para discutirmos sobre elas. Será pedido para os alunos registrarem essas 3 questões no caderno e responderem elas. A primeira questão é: vocês sabem o significado da palavra inércia? Vocês conhecem as 3 leis de Newton? Deixar um espaço para os alunos poderem responderem essa questão. Questão número 2. Quando você está parado dentro de um ônibus, que o ônibus também está parado, quando o ônibus arranca, faz com que a gente vá para trás. Questionar os alunos pensarem nessa situação e responderem a questão: por que a gente faz esse movimento de ir para trás? E a questão número 3, se eles conhecem e sabem qual é a função do cinto de segurança e também do airbag. Após nós fazemos essa discussão sobre essas questões, será apresentada então a definição das leis de Newton. A primeira lei de Newton, que é a inércia. Definir para os alunos que inércia é o quê? Todo corpo que está em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a permanecer nesse estado, a não ser que haja uma força comprimindo esse estado que faça com que ele mude seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. O que é esse movimento retilíneo uniforme? É quando a velocidade não muda. Quando o corpo está em repouso, significa o quê? Que a sua velocidade é zero. Se o corpo está, o corpo ou também o objeto está em movimento retilíneo uniforme, significa que a sua velocidade ela é constante. Para que a gente quebre essa inércia, tem que ocorrer o quê? Tem que haver uma força. Questionar os alunos assim sobre inércia, qual o agente que faz com que haja alteração do estado de repouso ou de movimento retilíneo dos corpos? Deixar um tempo para os alunos responderem. E também responderem com eles o quê? Qual que é esse agente? É a força. Quando a gente faz uma força sobre o corpo que está em repouso, tende o quê? Tende com que esse corpo se movimente. E quando a gente quer quando esse corpo está em movimento uniforme, quer com que ele pare, a gente também tem que aplicar uma força para com que ele pare. Então, o agente que faz com que seja mudado esse estado de repouso ou movimento uniforme é a força. Algumas situações que os alunos podem presenciar no dia a dia que podem ajudar na discussão e também para compreender a inércia. Quando ocorre uma freada brusca, estando dentro de um carro, de um ônibus ou até de um caminhão. A gente está dentro do carro, esse carro está se movimentando. E quando ocorre a freada brusca, o que tende a fazer? O nosso corpo tende a ir para frente. Por quê? Porque a gente está em movimento uniforme. Então, a gente tende a continuar e a preservar essa velocidade, por isso que faz com que a gente vá para frente. E também a questão que foi feita no início, né, a função do airbag e do cinto de segurança. O que eles são, né? Eles são mecanismos de segurança, para que quando ocorra um acidente ou uma freada brusca, a gente não venha a ser lançado para fora do carro ou também que a gente não bata no para-brisa do carro, né? Como uma atividade para os alunos, será mostrado essa imagem, onde é uma tirinha, onde Garfield alega que está conduzindo um experimento científico. Do ponto de vista da física, o gato está argumentando corretamente? Qual o princípio físico está utilizando? O que a tirinha está dizendo? O dono do gato diz: você é preguiçoso. Ele responde: não, estou conduzindo uma experiência científica. O dono do gato diz: preguiçoso. Ele responde: estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. O gato diz: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, essa tirinha vem a reforçar a definição da primeira lei de Newton, que é a inércia. Na segunda figura, o dono do gato diz: 2 dias e você não mexeu nem menos uma pálpebra. O gato diz: ao contrário. O dono do gato responde: é preciso muita força de vontade. O gato diz: mover-se requer muita força de vontade. Então, aqui também a gente volta na questão da inércia, onde diz o quê? Para que se mude o estado de repouso ou de movimento de um corpo ou de um objeto, tem que o quê? Tem que ocorrer uma força sobre esse corpo ou sobre esse objeto. Agora vamos explicar, então, a segunda lei de Newton, que é:
Princípio fundamental da dinâmica. O que a segunda lei de Newton diz? Que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Nessa segunda lei de Newton vai ter uma fórmula. Qual é essa fórmula? Essa daqui, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força sempre será na unidade de newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. O que a imagem quer dizer? Que quando se sujeita um corpo à ação de uma força resultante não sendo nula, o corpo adquirirá uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Sendo assim, a aceleração é proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo. Quanto maior a massa, maior terá que ser a força aplicada para que haja aceleração. Se eu aplicar a mesma força, como está mostrando na figura, a mesma força sobre os três corpos com massas diferentes, a aceleração será diferente. Quanto maior o corpo, a aceleração tem que ser maior. Algumas situações do dia a dia que tem a segunda lei de Newton para ficar melhor explicado para os alunos. Situações do dia a dia nós temos aqui o cabo de guerra, onde os dois lados estão aplicando uma força, mas nessa questão aqui eles estão aplicando a mesma quantidade de força dos dois lados, que faz o quê? Com que o cabo não se movimente nem para a direita e nem para a esquerda. Então a força resultante ela seria igual a zero, porque ela se anula. Na questão, se o grupo A estivesse fazendo uma força maior que o grupo B, o cabo tenderia a vir para a esquerda. Na segunda imagem, que demonstra o jogador de futebol, o que a gente quer explicar com relação à segunda lei de Newton? Que o jogador terá que aplicar uma força sobre o objeto aqui é a bola. Conforme a força que o jogador aplicar sobre a bola, será a aceleração que essa bola vai ter. Será o movimento que ela vai estar fazendo e a velocidade que está acontecendo aqui. Quanto mais força o jogador fizer na bola, mais longe a bola irá. Mas também devemos levar em consideração a quantidade de peso que essa bola tem. Agora, então, a terceira lei de Newton, que é o quê? A lei da ação e reação. O que essa lei diz? Que ao aplicarmos uma força sobre um corpo, recebemos desse corpo a mesma força, com o mesmo módulo, na mesma direção, porém em sentidos opostos. Quando a gente aplica essa força sobre um corpo, o que é? É a ação. E quando a gente recebe desse corpo a mesma força, é o que? É a reação, é a resposta dessa força que a gente aplicou sobre esse corpo. Alguns exemplos que a gente tem aqui sobre ação e reação, o que é? Ao caminharmos, né? O nosso pé faz uma ação de levantarmos uma força para mudarmos o passo, da mesma forma que o chão também aplica uma força como resposta ao nosso movimento. Então, aqui como diz, módulos iguais, sem direção igual, porém os sentidos eles são opostos. O mesmo ocorre também na situação do carro, né? Ao carro se movimentar, a força que ele faz para ir para frente, também tem a força do chão respondendo para o outro lado. E numa outra situação, aqui na natação, a moça, ao fazer um impulso para vir para frente, ela faz uma força. E em resposta a isso, a parede também faz uma força em resposta ao movimento que ela está fazendo. Com essa força que a moça faz para dar o impulso, o que ela faz? Ela faz com que ocorra uma aceleração. Então, para finalizarmos a aula, darmos um fechamento sobre o conteúdo, será aplicado alguns exercícios aos alunos para fixação do conteúdo e também em relação às questões que foram feitas no início da aula, será dado um tempo para os alunos complementarem essas questões agora com o conteúdo já explicado e com o que eles compreenderam no decorrer da aula. A aula terminará assim.